Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, sabe? E super importante. Vamos falar sobre um tipo de tristeza que muitas vezes a gente não vê, mas que é sentida por comunidades inteiras. Vamos tentar entender o que é o tal do sofrimento ético-político. Bom, para começar, vale a pena a gente se fazer essa pergunta. É um ótimo ponto de partida para reflexão. Por que será que às vezes a tristeza não é só de uma pessoa? Parece que ela toma conta de um bairro inteiro, de um grupo de estudantes, de toda uma comunidade. Não estamos falando aqui de uma tristeza individual, mas de um sentimento que está no ar, um sentimento coletivo. E a resposta para essa pergunta nos leva direto para esse conceito aqui, que é a chave de tudo: o sofrimento ético-político. Ele acontece quando as pessoas ficam angustiadas porque sentem que não podem participar das decisões que moldam o dia a dia delas. Imagina só, morar num bairro onde ninguém é consultado sobre nada de importante que vai acontecer ali. Essa sensação de impotência, de não ter voz, é isso que gera um mal-estar profundo. Tá, então, como é que se investiga um sentimento tão complexo e que muitas vezes é invisível? A psicologia social tem tipo um kit de ferramentas para isso. E é fascinante ver como elas funcionam na prática para dar voz a esse sofrimento que fica escondido. A primeira ferramenta é talvez a mais humana de todas: a escuta. O negócio das entrevistas narrativas é fazer um convite simples, mas muito poderoso. É algo como: me conta a sua história, como você viveu isso? O objetivo é só um: ouvir a história na voz de quem a sentiu na pele, sem filtro nenhum. Depois, a gente tem os grupos focais. Aqui, a ideia é juntar as pessoas para conversar sobre um tema que elas têm em comum. Podem ser, por exemplo, moradores falando sobre as dificuldades do bairro, ou estudantes discutindo a sensação de exclusão na escola. É exatamente nesse bate-papo que as experiências que pareciam individuais se mostram, na verdade, sentimentos coletivos. A terceira ferramenta já exige uma imersão total. Na observação participante, quem está pesquisando entra mesmo no ambiente para entender as dinâmicas bem de pertinho. Isso pode ser frequentar as reuniões da comunidade, ou simplesmente observar como as relações acontecem no cotidiano, sabe? E, claro, sempre com muito respeito e um cuidado ético enorme. E por último, a análise do discurso. O interessante aqui é o foco no poder que as palavras têm. O jeito que a mídia fala sobre um assunto, ou como a gente usa certas palavras tipo culpa ou merecimento no dia a dia, tudo isso pode acabar reforçando desigualdades e escondendo as verdadeiras causas do sofrimento. Resumindo então, o pulo do gato é o seguinte: para entender esse tipo de sofrimento, não adianta só olhar para número. É preciso escutar as histórias das pessoas, promover conversas, observar o dia a dia e analisar a linguagem. O sofrimento aparece nas relações, não numa planilha de estatística. Ok, agora que a gente já conhece as ferramentas, o que exatamente se está procurando com elas? Para ficar mais fácil de entender, é só pensar, por exemplo, numa criança que está sempre quieta, meio desanimada na escola. Para entender o que está acontecendo, não dá para olhar só para ela. É preciso procurar pistas em vários lugares diferentes. A primeira pista, e a mais interna de todas, são os sentimentos que aparecem. Tristeza, medo, vergonha, raiva. Essas emoções são como um sinal de alerta, sabe? Elas estão dizendo que alguma coisa lá dentro está doendo e precisa de atenção. A segunda pista faz a gente olhar para fora. Como é que o ambiente está organizado? O sistema é justo? Existem regras que prejudicam algumas pessoas? Falta oportunidade? A estrutura de um lugar, seja uma escola ou a sociedade como um todo, pode ser a fonte direta do sofrimento. E isso nos leva direto para a terceira pista: as relações de poder. Aqui a gente se pergunta: quem é que define as regras do jogo? Quem tem o direito de falar e, o mais importante, quem é que é ouvido de verdade? Quando o poder é muito desigual, o silêncio de certos grupos é um sintoma claríssimo de sofrimento. Por fim, a quarta e última pista é uma coisa que a gente pode chamar de bateria interna. Pensa nela como a nossa capacidade de agir, sabe? A nossa vontade de participar, de sonhar com um futuro melhor, é a energia que move a gente. E aí, a pergunta que não quer calar é: o que acontece quando essa tal bateria interna começa a se esgotar? O que drena essa energia que é tão vital para a nossa participação no mundo? Os impactos são, assim, devastadores. A pessoa simplesmente perde a vontade de participar das coisas. Para de sonhar. E talvez o mais grave de tudo, comece a acreditar que nada pode ser mudado, que a sua voz não faz a menor diferença. Esse sofrimento ataca bem no coração da nossa crença de que a gente pode transformar as coisas.
Então, quando a gente junta todas essas pistas, os sentimentos, o ambiente, as relações de poder e essa nossa energia interna, uma verdade fica muito clara. Os nossos sentimentos mais íntimos estão profundamente conectados com o mundo lá fora. Não tem como separar uma coisa da outra. E para fechar, fica essa ideia que é muito, muito poderosa. O sofrimento, no fim das contas, não é só uma questão pessoal, né? Não é um problema que se resolve sozinho. Ele é um espelho do mundo em que a gente vive, e entender isso é o primeiro e mais importante passo para a gente começar a imaginar jeitos de construir um mundo diferente. Um mundo com menos sofrimento e, claro, com muito mais justiça para todo mundo.